Olá, boa noite. Eu sou o Daniel. Que bom estar aqui com vocês, que alegria estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer às pessoas que estão nos visitando, tem uns 3 lá, que fui dar um abraço, sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Que alegria ter vocês aqui. Não deixem de sair e passar ali no... Como é o nome aí? Central Radical, né? Central Radical. Tem um negócio bom para vocês lá, então não deixem de passar, tá bom? E que alegria estar com vocês aqui. Eu já quero... Quem é que está com o celular aí ligado? Então, eu queria te dizer, se você ficar com o celular ligado aqui, conectado, é melhor você sair, tá bom? A gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. Se você ficar aqui olhando a internet, então pode ir lá para fora. Porque nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o compromisso que nós temos de vir para o culto e ficar fazendo outra coisa. E aí você vai entender, por meio da palavra de Ageu, de que isso é extremamente pecaminoso para Deus. Então, se você, por acaso, não está a fim de ouvir a palavra, está por aqui, pode bater o papo lá. E se você quiser, diz, não, Dani, eu quero, eu paro. Então, fica aí, tá bom? Mas se eu te ver no celular, eu chamo tua atenção. Ok? Estamos combinados assim? Estão comigo? Então, quem tem celular na Bíblia aí? Eu quero saber quem é que tem celular. Ou quem trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver aqui a sua Bíblia. Legal. Você vai abrir lá em Ageu. Ageu capítulo 2. Deixa abertinho aí, a gente vai conversar um pouco essa noite. Por que que geralmente eu chego assim? Eu sou pai de 2 meninos, tá? Eu tenho um de 13, é o garoto mais inteligente que eu conheço. Não conheço ninguém, é o Bruno. Mais bonito e o mais inteligente, é ele, não conheço ninguém. E o Theo, o mais fofo, tem 7 anos, vocês devem conhecer por aí. E eu sei que a fase de vocês é uma fase onde vocês precisam de muito direcionamento e às vezes voz de comando. Por quê? Porque vocês precisam disso para crescer de maneira saudável. Então nós estamos aqui com muito amor para falar algo da parte de Deus para vocês, tá bom? Amém? Então, se você está empolgado para ouvir algo da parte de Deus, eu quero que você abra a palavra de Deus em Ageu, capítulo 2. Ageu é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Ok? O penúltimo, para te dar uma base aí, uma referência. Então, o penúltimo livro. Então, Ageu, aí você tem depois Zacarias e você tem Malaquias, aí você tem Mateus, o Novo Testamento. Então abre aí e a gente vai conversar um pouco. Deixa aberto no capítulo 2, tá? Nós vamos falar do verso 10 ao verso 19. Você achou? Diz amém. Opa, que bom ouvir a voz de vocês. Antes da gente ler Ageu, deixa eu falar um pouco aí o que está acontecendo. Vocês estão acompanhando aí a série e o povo de Judá, ele foi liberado para voltar, para reconstruir a cidade. Então o que acontece é que Israel, por causa do seu pecado, foi punido por Deus. Deus pune? Pune. Deus disciplina? Disciplina. O pai que não disciplina o filho, ele não ama o filho. A Bíblia diz assim. E por Deus ser pai, o que ele faz? Ele disciplina. Hoje à tarde eu disciplinei o meu filho, o Theo, por fazer bobeira. Chamei ele, depois da bobeira, 3 horas depois, chamei ele e disse assim, vem cá, agora eu vou disciplinar você, porque você fez algo que não era devido. Porque eu lhe amo, eu vou ter que disciplinar. Porque se eu não disciplinar, daqui a pouco o menino está mandando em mim e está querendo me bater. Não é não. Porque é assim, nós precisamos de limite. Então, a disciplina ela é algo extremamente divino e a maior atitude de Deus para com o seu povo. Eu vou abrir alguns textos hoje, principalmente Hebreus capítulo 11 e 12, onde você vai ver os heróis da fé e lá Deus vai falar, o autor vai falar que aquilo que aconteceu para aqueles homens que foram cerrados ao meio, que morreram, que passaram por perseguição, que estão sofrendo, eles estão passando por isso por causa da disciplina divina. Para quê? Porque Deus os ama tanto que Deus não quer que eles sejam rebeldes. Então o que acontece é que o povo é liberado para construir os muros. Então você vai ler Esdras, você vai entender um pouco mais do que está acontecendo. Só que o que acontece é que o povo chega lá, começa a construir, até então tudo legal, eles estão sendo obedientes, eles vão reconstruir a cidade. Mas o que acontece é que alguns do meio deles
que são os samaritanos, começam a se levantar e jogar contra. Sabe aquele cara chato que diz, rapaz, não vai dar certo isso. Você conhece alguém assim? Tu está tentando fazer alguma coisa e diz, rapaz, não vai dar certo. Conhece? Rapaz, não vai dar certo. Aí ele começa, tu conhece? Não é não? É chato, né? Tu desanima. Porque ele tu está querendo fazer algo e o cara está dizendo lá, ei, para de ser chato. Isso não tem a ver com namoro não, tá bom? Namoro é diferente. Quando tu ouve muito o cara falar, a pessoa fala, principalmente tua mãe e teu pai, é porque eles estão certos e você está errado, porque você não está vendo todo. Aí você tem que ouvir. Mas geralmente em empreendimento, qualquer empreendimento que for, tem o chato que vai dizer não dá certo. Então o que estava acontecendo? É que esses samaritanos estavam dizendo não vai dar certo. Então tinha a pressão interior e tinha a pressão exterior. Falta de recursos, coisas desse tipo. O que acontece? O povo deixa de levantar o templo. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco qual a importância do templo para olhar para suas coisas. Então o que estava acontecendo? Rapaz, eu vou estudar para o Enem. É melhor, eu vou estudar para o Enem, então tem evento lá no Radical, tem oração, tem leitura bíblica, mas não dá para me ler a Bíblia porque eu estou estudando para o Enem. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, eu tenho que estudar. Não, cara, eu vou bombar na prova, não dá certo. Então, eu tenho que parar para estudar. Está dando para entender o que estava acontecendo? Estavam dando prioridade às suas coisas, ao invés de priorizar a Deus. E o que acontece? Por causa dessa prioridade a Deus, o que estava acontecendo? Eles estavam tirando nota baixa no Enem. Eles estavam tirando nota baixa na prova. Eles não conseguiam fazer, todo empreendimento que eles tentavam fazer, eles não conseguiam. Por quê? Porque eles estavam priorizando as suas coisas ao invés das coisas de Deus. Então, quando a gente fala um pouco aqui, gente, vocês estão vindo, celular deixa para depois, conversa paralela deixa para depois. Por quê? Porque aqui é um momento onde, com certeza, você vai sair daqui, Deus vai falar algo para o seu coração. E outra coisa, não se engane. Rapaz, eu sou muito novo. Não. O rei mais jovem assumiu com 8 anos de idade. Tem na Bíblia. 8 anos de idade. Pensa aí, quem é que tem 8 anos de idade aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém. 8 anos de idade. Você já pensou alguém assumir como 8 anos de idade alguma coisa, principalmente um reinado? Você já pensou sobre isso? Aqui, eu acho que o mais novo aqui deve ter 12, né não? Tem 11? Alguém de 11 aqui? 10. Pronto, 10. Saul tem 10. Pronto, tem 9. Pronto, 8 anos de idade. O que é que a gente aprende com isso? É que não importa, você tem responsabilidade sobre Deus e Deus cobra você. Então não brinque com essas coisas. Deus nos chama para viver seriedade com Ele na sua idade. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque se vocês entenderem que o Evangelho de Deus pode transformar tudo, vocês vão ser uma potência nas mãos de Deus para derrubar as artimanhas do inferno. Cada adolescente aqui. Se você entender isso de verdade, se o Espírito Santo de Deus te convencer, meu irmão, não vai ter diabo que te prenda. Você vai chegar lá no colégio, as pessoas vão pedir para você orar, você vai expulsar demônio, você vai salvar gente. Seu pai não é convertido, ele vai ver em você o Espírito de Deus, ele vai se converter. Por quê? Porque há poder em você, porque você creu no Evangelho de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nessa geração, eu creio em vocês. Mais do que eu, Jesus crê em vocês. Jesus espera de vocês isso. Então vamos lá, vamos ler. Quantos abriram aí? Deixa eu ver se você está aí. Só isso, não. Cadê a galera do celular aí? Cadê a galera do bate-papo? Vamos lá. Cadê a Bíblia? Abre a Bíblia. Vamos lá. Está sem internet? Não. Bíblia offline. Vocês são modernos, tá bom? Modernos. Bíblia offline. Não vem com um papo de, não abre. Quem trouxe Bíblia para ler? Opa. Encontraram aí? Vamos ler então. Ageu. Bota aí, macho velho, aqui que eu vou ler por aqui, no telão. Ageu capítulo 10, aliás, capítulo 2, do verso 10 em diante, diz: ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo o quê? Vamos lá. Assim... Peraí. Não. Vamos lá de novo. Assim diz... Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo... Vamos lá. Se alguém...
no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. Próximo, vocês estão bem. E disse Ageu: contaminado pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Próximo. Então respondeu Ageu dizendo: e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem imundo é. Próximo. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão, de 20 medidas, e havia somente, quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente. Próximo. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Próximo. Considerai, pois vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Próximo. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pode aplaudir. É isso aí, eu gosto de ver vocês empolgados assim, cheio de vida. Vamos lá então. A gente vai ler verso por verso, então deixa a Bíblia aberta, tá bom? De olho na Bíblia. Sabe quando é que você não é enganado? É quando você entende a Bíblia e aprende da Bíblia. Então você vai ouvir qualquer um e vai na Bíblia e vai dizer: ops, esse cara está falando besteira. Então vamos lá. Primeiro ponto aí é bênçãos prometidas aos obedientes. Então esse é o primeiro ponto. Verso 10 e 11 diz que em 18 de dezembro, no segundo ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Ageu está ouvindo uma palavra de Deus, ok? E está marcado ali na agenda. Você vai voltar na história, o período aqui é, se eu não estiver enganado, 536 antes de Cristo, entre 534 e 536 antes de Cristo. O povo está lá fazendo seus afazeres. O que é que eu estou fazendo? Rapaz, eu estou cuidando da minha vida. Eu estou ali de boa. Mas antes de eu chegar a esse ponto, deixa eu falar algo para vocês. Há tempos atrás, quando eu vim aqui pregar, eu falei sobre, se você quiser um resumo da Bíblia, se alguém te perguntar, me resume a Bíblia aí em 4 pontos, o que é que você diria para eles? Eu expliquei isso para vocês. Primeiro, criação. Vamos lá, primeiro, criação, depois, alguém lembrou? Queda, depois, redenção. Estão indo no caminho. E por último, consumação, ok? Então vamos lá, se você te pedir assim: rapaz, me resume aí a Bíblia, eu não sei nada de Bíblia. Você vai falar: a Bíblia ela fala primeiro sobre a criação, depois sobre consumação das coisas, ok. Se você quiser acrescentar um pouco mais, ela vai falar sobre Deus, no início de todas as coisas. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Você está certo. Mas não devemos esquecer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus está no início. Então Deus, criação, queda. Por que a queda? Adão e Eva, não? Pegaram lá o fruto e pecaram contra o Senhor. Depois você vai à redenção. O que é que para vocês lembra a redenção? O que é a redenção? Deixa eu ver se alguém está afiado aí. Quando foi a redenção? Cadê? Não acredito. Não. Crucificação. Palmas para ele.
Só que a Bíblia é tão linda porque você não está fora da história, ok? Você não está fora. Qual é o período que nós estamos vivendo agora? É o período da redenção, ok? Qual é o período que nós estamos? Por que é o da redenção? Porque Cristo morreu, pagou o preço do pecado e agora nós estamos vivendo esse período onde a gente espera a vinda dele para que todas as coisas sejam restauradas, ok? Então a consumação é o último estágio que nós estamos aguardando para que todas as coisas sejam consumadas. Nesse meio termo aí, as promessas de Deus para o povo de Israel, Deus chama Israel e diz assim: Israel, você vai ser luz para as nações. O que é isso? Israel vai viver de uma maneira que Deus quer que ele viva. Então Deus vai dizer: Israel, você vai ter os 10 mandamentos, certo? Você não vai comer determinado tipo de coisa, você não vai celebrar determinado tipo de festa, você não vai adorar certo tipo de Deus. Deus está proibindo alguma coisa? Não, e sim. Ops! O que é que Deus está proibindo? Deus está proibindo algo para que eles não morram. Então Deus é como se seu pai dissesse assim: menino, não mete o dedo na tomada que você vai tomar um choque e possivelmente morrer, né não? O seu pai é mau porque ele está dizendo para você não meter o dedo na tomada? O que ele está fazendo com você? Ele está lhe protegendo. A lei de Deus é a mesma coisa. Ok? Então quando você vê a lei de Deus não é, rapaz, Deus é um chato. É a mesma coisa da lei da gravidade. Quem inventou a lei da gravidade? Deus. Deus. Foi Newton, de certa forma, Newton. Deus inspirou Newton e trouxe a ele. Ah, o Newton. Mas é Deus. Por quê? Porque se não tivesse a lei da gravidade, você ia pular aqui como adolescente, cheio de vida, querer pular e se jogar. Aí você ia morrer. Então Deus cria a lei da gravidade para isso. A lei vem desse jeito. Então quando Deus chama Israel... Está comigo aqui? Deus chama Israel e diz assim: você vai ser luz. Então Deus faz algumas alianças com o seu povo. E dessas alianças é que eles deveriam ser fiéis à lei de Deus, que eles deveriam ser fiéis a Deus, que eles não deveriam adorar outros deuses. Você sabe algum deus desse ano, dessa época? Vocês conseguem saber ou me dizer quais são os deuses dessa época? Diz aí. Celular é um deus? Zeus. Oi? Vai, quem é? Odin. Rapaz, o homem aqui tá bom de literatura grega. Oi? Poseidon. Ah? Atena. Ó, vocês estão muito bem com os deuses gregos, certo? Os deuses do Olimpo. Mas deixa eu falar alguns deuses para vocês que possivelmente vocês estão caindo. Deixa eu falar aqui agora. Thor é um deus antigo, nórdico, né? Deus nórdico, antigo. Oi? Semideus. Legal. Bom que vocês estão afiados com os deuses, mas os deuses modernos. Deixa eu falar um. Oi? Dinheiro é um deus. Celular pode se tornar um deus. Tecnologia pode se tornar um deus. Você sabe o que é um deus hoje que está pegando? Rapaz, as minhas amigas todas estão se vestindo daquele jeito e eu não tô tristinha, ó. Eu tenho que botar maquiagem, eu tenho que andar com a barriguinha de fora. O que é isso? É uma inveja. Mas acaba que se tornando também um Deus. Por quê? Porque o Deus é tudo aquilo que controla as suas emoções, tudo aquilo que te deixa para baixo, tudo aquilo que te prende. Se algo te prende, seja o namoro, seja a coisa mais simples do mundo, ele se transforma em um Deus. São deuses modernos. A tecnologia é um Deus, é. O que é um outro Deus? Ah, eu tenho que ter muitos seguidores. Meu Deus. Eu tenho que ter um Instagram bombando. Tira a foto daqui, tira a foto de lá, tira... Esse é um Deus. O que estava acontecendo? O povo de Israel naquela época, eles estavam com esses deuses. Eles estavam deixando Deus de lado e colocando outros deuses. Esse é o contexto. O que acontece? Deus está falando assim para eles. Ó, presta atenção em mim aqui. Deus está falando assim para eles. Ó. Ei, se vocês não abandonarem os seus deuses, vocês vão morrer. Se vocês não abandonarem os deuses de vocês, vocês vão ser punidos, Israel.
abandonem os deuses de vocês. Israel continua caminhando e adorando outros deuses. Israel continua vivendo insatisfeito com outros deuses. O que acontece, vem aí o exílio, onde Deus usa uma nação para pegar Israel e levar para o exílio, os babilônios. Israel passa 70 anos na Babilônia. 70 anos, imagina só. Ficaram presos, morreu muita gente. Israel está lá na Babilônia sofrendo. A minha primeira pergunta é: que tipo de Babilônia você tem vivido nesses dias? Para onde é que os teus pecados têm te levado? É a primeira pergunta. Para onde é que os teus pecados têm te levado? O pecado da vaidade, o pecado do consumismo, o pecado... Fala aí outra coisa. Do orgulho, tristeza. Tristeza é uma consequência do pecado, né? Que é insatisfação, me leva à tristeza. Ódio, inveja, remorso, rancor. Eu gosto disso. Vocês estão bem participativos, gente. Parabéns. Então, o que está acontecendo é que Ageu está vivendo esse período. O que acontece então? Verso 12, olha aí na tua Bíblia agora. Vamos lá, dê esse panorama para entrar aqui. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopo, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Eles responderam, não. Responderam os sacerdotes. O que está acontecendo aqui? Agora deixa eu te explicar. O que significa esse verso? Alguém tem ideia aí do que eles estão falando? Que diálogo é esse estranho? Se pegar uma carne consagrada e tocar no corpo, vai ficar santo. O que quer dizer esse texto? Eles estão dizendo o seguinte, que a santificação ela não é por osmose. Sabe o que é isso? Você não andando com o pastor, você vai se tornar santo. Não é porque teu pai é crente que você é crente. É isso que ele está falando. O que estava acontecendo aqui? O povo, eles estavam vivendo em desobediência, ok? Eles estavam desobedecendo. Tem duas meninas ali batendo um papo, tá legal o papo. Mas presta atenção aqui em mim que vai ser muito para vocês, tá bom? Muito para vocês. O que está acontecendo é justamente isso. As pessoas vinham para o culto, mas elas não andavam com Deus. Elas não falavam com Deus, elas não viviam para Deus. O que acontece? É que, ao chegar no culto, elas queriam oferecer algo para Deus e achavam que Deus ia aceitar. Está entendendo? É assim, eu estou aqui, Deus vai aceitar a minha oferta. Está tão legal, eu não estou com o coração aqui, mas eu tenho que fazer o ritual. Qual é o ritual? Tem um louvor, eu vou levantar. Vou cantar no louvor. Estou aqui de mão para cima, olho fechado, porque tem louvor. Mas por que mesmo que eu estou levantado com a mão para cima? Por que mesmo que eu levantei com a mão para cima? Diz. Fala de novo. Deus quer que o seu coração, que Ele quer que você aceite Ele aceite Ele e faça Ele entrar no seu coração. O Lucas falou algo muito singelo e simples, mas é pura verdade bíblica. Deus não quer você de corpo presente, Deus quer você por inteiro. O Jack leu a passagem de Gênesis capítulo 4, que foi que ele leu sobre quem? Caim e Abel, tá bom? Gênesis capítulo 4, ele leu sobre Caim e Abel. Duas ofertas. O que estava acontecendo? Ele explicou muito bem, é o que? Caim vai ofertar as coisas para Deus. O problema é que Caim ele não está com o coração em Deus, ele está com o coração nele mesmo. Sabe aquele que vai adorar a Deus e fica assim, ó. Te louvarei, não importam as... O que Caim fez foi exatamente isso, gente. Ele foi ofertar algo para Deus, mas ele queria ficar bem na fita. Legal, né? Ninguém faz isso, né? Te louvarei. Então Caim fez isso, ele pegou tudo, ele pegou do melhor, gente. Ele pegou do melhor. Ele não ofereceu
porqueira para Deus. Ele pegou o melhor. O que o povo de Judá estava fazendo eles estavam dizendo assim: bom, eu estou fazendo o meu serviço. O meu serviço é santo. Porque meu serviço é santo, eu vou ser santificado. Eles estavam enganados. Não é assim. Não é porque você anda com alguém consagrado que você vai ser consagrado. Não existe isso. A santificação é algo entre você e Deus. É algo que você busca para estar diante de Deus. Não é simplesmente eu venho para cá e eu vou sair daqui santo. De maneira nenhuma. É possível que vocês venham todo domingo e no dia do juízo muitos de vocês vão para o inferno. Já pensaram sobre isso? Não sou eu que diz, é a palavra de Deus que diz. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor. O que ele vai dizer? Vocês sabem desse verso? Apartai-vos de mim, porque eu não vos... Olha a seriedade de se viver para Deus. Não é simplesmente chegar domingo após domingo e rapaz, eu vou para o culto, legal. Mas e a semana? Como foi? Como foi que eu vivi para Deus? Eu ansiei ver Deus, eu ansiei andar com Deus, eu li a palavra. Quantos aqui estão na leitura bíblica anual? Deixa eu ver aqui. Eita, turma. Glória a Deus, aplauda aí essa galera. Glória a Deus pela vida de vocês. Se você não está, você pode começar hoje, tá bom? Duas coisas que vão fortalecer a sua fé bastante. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Tá bom? Então o que estava acontecendo é que esse povo estavam com as suas obrigações religiosas em dia. Eles estavam lá não construindo o templo. E por que era importante para Deus construir o templo? Porque o templo para Israel, o templo para o povo de Deus, era o lugar onde Deus apontava para a vinda do Messias. Então era aquele lugar onde Deus se encontrava com o povo. E era o maior símbolo religioso da nação de Israel. Então quando se fala em templo, não é uma coisa chata. Não, o templo é algo que está apontando para o futuro, quando Cristo viria para estar entre nós, quando Cristo encarnaria. Então, o lugar de encontro de Deus com o povo, que era o templo, ele apontava para algo maior. Deus se enfureceu porque a sua promessa para o povo de Israel, ela continuaria por meio dos rituais. Deus ele leva muito a sério a sua palavra. Então, por conta disso a sua promessa estava sendo, o povo estava descumprindo a lei ao não levantar o templo, e a promessa de Deus estava sendo atrasada por causa da negligência do povo. Então o que acontece o povo estava buscando fazer as suas coisas, mas não estava atento àquilo que Deus pedia. Então eles achavam que, se por acaso eu fizer o meu serviço, o meu trabalho, se eu chegar cedo no culto do radical, se eu cantar no louvor, que coisa linda, rapaz, está tudo certo comigo. Se eu sentar aqui para ouvir o pregador falando, se eu estiver servindo, está tudo legal. E Deus está falando: odeio essas coisas. Não é isso. Você já pensou que Deus odeia? A palavra é forte. Deus fala: eu odeio o que vocês estão fazendo. Parem de cantar, eu detesto o som da voz de vocês. Deus falou isso para o povo de Israel. Sabia disso? Detesto o som de vocês. Deus faz essa exortação ao povo de Israel. Isaías 58, eu quero que você abra em Isaías 58 para a gente ver isso, tá bom? Diz assim: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. E quando a gente fala Israel, coloca teu nome aí. Coloca o nome do radical, coloca a IBC, porque Israel e igreja, eles são similares. A igreja de Jesus e Israel de Deus, eles são similares. Então assim, como nós estamos na história de Deus, então Deus agora nos faz seu povo como igreja e como Israel de Deus. Então pensa sobre isso. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. O que é isso? Eles agem como se tivesse tudo uma boa. Estou servindo a Deus, estou tranquilo, vou para o culto.
O radical tem lá o retiro espiritual. Eu vou lá no retiro, vou curtir. Ele está falando, apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vem ao templo todos os dias, ou vem ao templo todo domingo. Todo domingo eu estou no culto. Ah, tem CR amanhã, eu estou aqui também. Mais ou menos isso. Vem ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Olha o que Deus está... É Deus que está falando para o povo. Ele está dizendo assim, olha, esse povo aí finge querer estar perto de mim. Eu finjo, é muito legal estar aqui batendo papo. Ah, Deus, legal, louvor. Oh, Senhor, obrigado. Ops, Deus está falando. Ei, vocês estão fingindo. E aí ele continua, dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade, tu nem reparas. Vou lhe dizer o porquê. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. E Deus vai começando a falar sobre isso. Está vendo a exortação do Senhor para o seu povo? Então o que acontece aqui é que o povo, por pressões internas, deixaram então de construir o templo do Senhor. E nesse deixar de construir, eles achavam, não, eu vou deixar de fazer a vontade de Deus, mas vou tentar fazer aqui alguns cultos, eu vou cantar algumas músicas, eu vou para a igreja e está tudo certo. E Deus está falando, não, está tudo errado, não é isso. Não é isso. Eu não ouço o cântico de vocês. Eu não vejo essa atitude de vocês como uma atitude verdadeira. A minha alma se indigna por coisas como essa. Mas Deus fala, e Deus fala em Jeremias 11:15, diz assim, ó, que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Deus diz que a verdade é que se alegram em praticar o mal. Isso é Deus falando. Uma das marcas deste povo é que eles se alegram em praticar o mal. Deus diz que eles estão praticando imoralidade. Depois de praticá-la, seguem suas vidas como se tivesse tudo bem, ofertando a Deus ritualisticamente, mas com um coração distante. Isaías fala 29:13, se você quiser anota, mas diz assim, Isaías 29:13. Repreendeu o povo com uma palavra de Deus dizendo, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está o quê? Distante, longe de mim. Já imaginou isso, gente? Você está aqui cantando, legal, chorando talvez, mas o coração longe, distante. Deus está exortando aquele povo, por quê? Porque eles estão achando que está tudo legal, e Deus está falando, não! O que eu quero é que vocês me busquem, me amem e me coloquem como prioridade. Caim ofereceu aquilo que era de melhor, mas com a motivação errada. Deus quer que você tenha a motivação certa. Eu faço porque amo a Deus. Eu faço porque quero o Senhor. Eu faço porque desejo o Senhor mais do que tudo. Deus está falando sobre motivação. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação ao vir aqui todo domingo? Com certeza eu sei, eu quero aprender mais de Deus. E em nome de Jesus, que vocês saiam daqui aprendendo mais de Deus. Para que vocês façam diferença. Vamos lá, vamos continuar. O pecado, ele nos priva do direito que por causa de Cristo ganhamos de nos aproximar de Deus. O templo apontava para a realidade de Cristo lá na frente. Então vamos olhar alguns versículos. Efésios 2:18. Deixa eu ver se alguém... Pessoal bom de Bíblia aí. Efésios 2:18. Outro texto, Efésios 3:12. Outro texto, Hebreus 10:19. E outro texto, Romanos 5:2. Vamos lá. Quem achou Efésios 2:18, lê aí pra gente. Por meio dele, todos nós temos acesso. Por meio de quem? Por meio dele, por meio de quem? Por meio de
de Cristo. Segundo, vamos lá, o Efésios 3:12. O outro texto é Hebreus 10:19 e outro texto Romanos 5:2. Efésios 3:12. 3:12. Pode falar. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Ou seja, por meio de quem, gente? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Fale aí, por meio de Cristo. Por meio de Cristo vocês têm o quê? Acesso a Deus. Por meio de Cristo vocês têm acesso a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o maior problema do homem? Qual é o maior problema do homem? Vai lá. Pecado. Pecado, o maior problema, certo? Já vou para você, Lucas, né? Já vou para você, Luquinha. Pecado é o maior problema do homem. O que é que Cristo veio resolver? Nosso pecado. Quando Deus resolve o nosso pecado, o que é que Ele cria? Ele cria uma ponte entre mim e Deus. Então eu só tenho acesso a Deus por meio de quem? Ok. Os textos estão falando isso. Então o que é que acontece? O povo está vivendo em pecado. E por causa dessa vida em pecado, o que é que está acontecendo? Está uma ponte quebrada. Não tem mais acesso a Deus. O pecado te leva ou te afasta de Deus e você perde acesso a Deus. Ok? O que é que o pecado faz? Ele quebra o teu relacionamento com Deus. Verso 13. Então a primeira coisa é, o que é que eles estão dizendo? Por que que eles estão falando que, perguntando se a carne tocar na roupa é santificada? Por quê? Por que que eles estão perguntando? Eu falei sobre isso. Porque eles acham que fazer... Exatamente. Se eles estão fazendo coisas, eu estou vindo para o culto, isso me santifica. E ele está falando, não. Se eu ando com alguém crente, eu vou ser crente que nem ele. Se eu ando com alguém santo, essa santidade vai passar para mim. Mas eles achavam que sim. Aí vamos lá para o verso 13 agora. Já vou aí, Luquinho, tá bom? Pode segurar que eu vou em você. Em seguida, Ageu perguntou, se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? O alimento ficará contaminado? Sim. Responderam os sacerdotes. Então Ageu disse, é o que acontece com este povo e com esta nação. Diz o Senhor, tudo que fazem e oferecem é contaminado pelo pecado. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que vocês entendem por esse verso? Vamos ver, eu quero ver algumas respostas. Ele está falando assim, olha, se eles tocarem no cadáver e oferecer, ele vai contaminar as outras coisas? Os sacerdotes responderam que sim. O que é que significa? O que é que vocês pensam aí um pouco? O que é que vocês acham que ele está falando, que ele está ensinando? Pode chutar, não tem resposta errada não, tá bom? Me diga com quem tu anda, que eu direi me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Ok. Alguém mais se arrisca aí? Certo. Depende do seu coração. Alguém mais? O que é que ele está falando sobre tocar num morto e aí sair contaminando todas as coisas? Fala, Lucas. Você vai tocar e vai contaminar. Oi? Legal para cá, para os santos. Oi? Vocês andaram bem perto, é isso aí, mas o Lucas, exatamente, bingo, cara. Lucas, né? Bingo, perfeito. O que ele está dizendo é o seguinte, o teu pecado contamina tudo. Você sabe qual, exatamente, pela influência mesmo.
Você sabe qual é o maior problema? Sabe a coisa que pode acabar com uma comunidade se chama pecado. Um pecado ele pode acabar com isso daqui, ó. Tudo. O que estava acontecendo é que aquele povo, eles achavam que estava tudo legal, mas eles estavam em pecado. E eles estavam contaminando tudo. Qual a consequência do pecado deles? Aí, resultado das suas maldições. Aí a gente vai para o verso 15. Estão comigo aí na Bíblia, verso 15. Agora a gente vai para o verso 15. Já me avisaram ali que está acabando o tempo. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começar a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Aí ele vai falar assim: enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. Quem enviou? Opa, Deus enviou. Deus enviou. Deus enviou. Foi Ele que enviou, gente. Você parou para pensar sobre isso? A sua ofensa contra Deus tem resultado, tem consequências. E essa consequência é, ou ela vai te levar para um arrependimento, certo? Ou você vai ouvir Deus falando de uma maneira, ou Deus vai tratar de uma maneira que você vai responder em arrependimento e voltar para o caminho, ou você vai para outro lugar, para outro caminho, muito distante e ruim. Lembra que eu comecei falando sobre disciplina? Lembra? Eu disse que eu disciplinei o meu mais novo hoje pela manhã, pela tarde. Por que eu disciplinei ele? Porque eu amo ele. Então, assim, eu não quero jamais que ele vá para um caminho distante. Então, o que está acontecendo aqui? Olha a consequência, certo? A consequência é, o pecado deles acabou que levando Deus, por causa do pecado, porque a Bíblia fala que aquele que peca morre, certo? A alma que pecar morrerá. Então Deus vai começando a trabalhar no seu povo. Ele diz: esse é meu povo amado. O que Deus faz? Deus manda ferrugem, mofo. Eles estão numa expectativa de colher muito e colhem pouco. Sabe aquela coisa do... Rapaz, eu estudei demais. Deixa eu botar um exemplo aqui. Rapaz, eu estudei demais, estudei. E a Bíblia? Não, vou deixar a Bíblia aqui para o lado, porque eu tenho que estudar. Rapaz, o culto, está todo mundo te esperando no culto. Não, deixa eu deixar do lado aqui. Aí você estuda. Tira 2 na prova. Tiram 2. Já pensou? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, ok? Por quê? Porque eles estão priorizando suas coisas ao invés da coisa de Deus. Então, o resultado é isso. Eles vão plantar vento e colher tempestade. Já ouviram isso? Plantaram vento e colheram tempestade. Mas Deus não encerra aí, gente. Deus não encerra. Determinação de Deus para abençoar. A partir do verso 18, ele diz assim, pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. O que Deus está falando? E aí eu quero encerrar com isso. Ainda assim, Deus, por seu infinito amor e por ser fiel à sua aliança, decide trazer de volta o seu povo para abençoá-los. Deus é fiel, sua palavra declara isso. Apesar de nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. Pois como a Escritura declara, não pode negar a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Segundo Timóteo 2,13. Sua fidelidade se estendeu até a cruz, onde Deus não poupou o seu filho, mas o entregou para morrer por nós.
O que aprendemos com esse texto é que nossas ofertas, nossas vindas ao culto, podem ser mera expressão ritualística, o que nos faz ser cada vez mais insensíveis a Deus. Ele, por sua vez, tem prazer em nos chamar de volta para Ele. Sabe o que Deus está fazendo essa noite? Te chamando de volta para Ele. Te chamando de volta para Ele. É assim, ei, para com esse negócio de achar que você vindo aqui domingo após domingo vai ganhar o coração de Deus. Não é assim. Deus está te chamando para o arrependimento e para você mudar a sua atitude. Um coração que ama ao Senhor, que deseja o Senhor a ponto de dizer: Senhor, eu te amo mais que tudo, Senhor. E você não precisa, eu sou muito novo. Não. Deus vai cobrar você dessa idade aí. Não tem como. Jesus morreu pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto. Deus chama o povo de Judá para o arrependimento. O povo responde. Como ele responde? Ele responde deixando os seus afazeres e agora terminando a obra, a construção do templo. E eles terminam. E vocês vão ver isso mais tarde, essa alegria em o povo terminar a obra do Senhor. E Deus abençoa o seu povo. Mas o chamado de Deus para essa noite é que vocês se voltem para Ele. Vocês considerem dizer: como é que eu estou vivendo o meu caminho de fé? Como é que está aí? Como é que está aí na escola? Como é que está em casa? Como é que está aí com os amigos? Como é que está o relacionamento com o papai, com a mamãe, com o vizinho? Como é que está isso aí? Deus está dizendo assim: ei, volta para mim, volta. Eu tenho vida e vida abundante para vocês. É isso que Jesus promete, amém? Eu quero isso para a minha vida. Fala, Lucas. Sim. Fala aí o versículo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu cantar, eu vou terminar cantando algo para vocês essa noite, que é uma oração ao Senhor, tá bom? Mas eu queria desafiar vocês a pararem para vocês e Deus agora. Eu falei no início e repito, vocês são a geração que Deus quer usar para mudar o Brasil, e mudar mesmo, gente. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra, caçando, procurando. Vocês podem ser esses jovens, esses adolescentes que Deus vai usar para abençoar vidas. Eu entreguei minha vida a Jesus com 13 anos. Esse ano eu fiz 28 anos de cristão. Nunca me arrependi disso. Nunca me arrependi. Se vocês... Esse microfone aqui mesmo, Isa? Se vocês souberem essa música, cantem. Eu acho que vai aparecer a letra aí. Mas cantem como uma oração. Essa música tem sido, muitas vezes, minha oração. Vamos juntos. Eu sou no meu jardim, abri a porta, rasguei meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não deixe que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Canta isso. Vem, Senhor, e me resgata todo
Vamos cantar isso mais uma vez. Agora eu queria que você orasse ao Senhor falando isso. O que é que Deus falou com você essa noite? O que você precisa fazer essa noite? Estou no meu jardim, abri a porta, meu coração reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas. Senhor, não deixe que meus olhos percam o brilho. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Diga isso. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, minha essência, jardim Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata só pra te amar. Quero ser teu bom perfume, jardim Pai. Eu queria orar com vocês essa noite. Se você quiser essa noite dizer: eu quero aceitar Jesus, Dani, eu quero mudar de vida, eu quero ter sentido de vida. Então, se você quiser, só levantar a tua mão e dizer: eu quero assumir um compromisso com Jesus essa noite. Mas eu quero também convidar você para orar por você. Eu preciso renovar minha fé, Dani, minha fé está meio fraca, eu estou meio desanimado. Jesus olha para você. Jesus viveu o mesmo drama que vocês, na mesma idade. A questão é que Jesus não pecou, Ele era santo. Mas Ele sabe o que você passa na sua casa, Ele sabe quais são os desafios que você vive. Ele sabe tudo isso, gente. Ele foi criança, Ele foi adolescente. E porque Ele passou por tudo isso, Ele sabe como lhe ajudar e como abençoar a sua vida. Sabia disso? Ele sabe como tratar as suas dificuldades. Ele sabe como resolver os seus conflitos. Eu não sei se você tem confiado em Jesus neste ponto. Mas sabe de uma coisa linda no sacrifício de Abel que foi aceito? Hebreus vai falar que o sacrifício de Abel, ele até hoje fala. Por que ele fala? Porque quando você quiser olhar para uma fé que de fato é real, você olha para a fé de Abel. Abel, ele ofereceu algo dizendo: por causa do meu pecado, por causa do homem pecador que eu sou, eu vou oferecer esse animal em sacrifício ao Senhor. Ele olha para o animal morto, sangue derramado, ele diz: por causa do sangue derramado, eu sei que eu fui aceito por Deus. Porque Abel olhava naquele sacrifício Jesus na cruz, Jesus que deu a sua vida por você. Então eu queria orar com você essa noite, tá bom? Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça, fala com o Senhor. Quero deixar um tempo para você falar com o Senhor, você e Ele. Seja honesto. Deus quer honestidade, quer sinceridade. Senhor, eu estou aqui essa noite com essa turma tão linda.
com essa geração que o Senhor quer usar. A minha oração, Senhor Deus, é que o Teu Espírito toque no coração deles, que a Tua palavra encontre lugar no coração deles, para que eles se voltem a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que Tu traga resposta aos conflitos, Pai, que Tu enxugue a lágrima, em nome de Jesus, Pai. Esperamos por Ti, Senhor. Age no meio desses adolescentes, Pai, que eles sejam meninos e mulheres para a Tua glória, que eles façam diferença na sua casa, que eles façam diferença na escola, que eles façam diferença na vizinhança. Ó Espírito de Deus, vem e restaura, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra